Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Cavalheiro de História do Colégio Marista de Londrina. Estou aqui enviando para você essa videoaula para que você possa dar andamento na sua vida escolar aí, né? Espero que essa videoaula te encontre nas melhores condições possíveis. Essa videoaula refere-se à unidade 3, Transformações em Marcha. O nosso assunto é o quê? O capítulo 1, a Revolução Industrial. Primeiramente, vamos ter foco no sentido das palavras, né? O que seria uma revolução? Seria uma grande transformação ocorrida num curto espaço de tempo, e nesse caso na indústria, por isso industrial. Portanto, é uma transformação radical, rápida, num curto espaço de tempo no sistema produtivo. Por isso, revolução industrial. Veja bem, nós estamos tratando nesse momento do que chamamos de primeira revolução industrial, com a substituição do trabalho manual e artesanal pelo trabalho na indústria, utilizando a energia a vapor para movimentar as máquinas. Dessa forma, a máquina não precisa parar para descansar, basta que você substitua a pessoa que opera a máquina. Portanto, a gente tem a condição de proporcionar uma produção rápida, constante e ilimitada de mercadorias. Essa é a primeira revolução industrial. Segunda, isso aconteceu quando? Lá nos anos 1700 e alguma coisa, né, no decorrer do século XVIII. Na segunda revolução industrial, a gente tem a entrada da eletricidade no lugar do vapor para movimentar as máquinas. Terceira revolução industrial, lá para os anos de 1900, já século XX, né, a gente tem o surgimento da eletrônica, da computação e automação dos processos. E atualmente a gente vive a era da informação, é a quarta revolução industrial como essa que nós estamos colocando em prática aqui nesse momento. É uma época de hoje, é do nosso tempo. Beleza? Veja bem, antes da Revolução Industrial, o que nós temos? Uma produção artesanal. O mestre artesão participa de todas as etapas do sistema produtivo. A obtenção da matéria-prima, sua transformação e a sua comercialização. O trabalho é dividido dentro da fábrica, dentro da manufatura, dentro do sistema artesanal, que evolui um pouquinho para aquilo que chamamos de manufatura, e o pagamento ocorre de acordo com a produção. Se não tem produção, não tem pagamento, não tem salário ainda propriamente dito, né? Vamos lá. E onde foi que a Revolução Industrial teve início? Ela teve início na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? Porque ela reunia condições favoráveis ao processo de industrialização. Inicialmente, para você montar uma indústria, você precisa do quê? De investimento de grandes recursos, é o que chamamos de capital, que é o dinheiro investido para gerar riqueza. De onde vinham esses capitais? Do sistema colonialista que a Inglaterra mantinha na América Central e nas colônias do Sul, das 13 colônias inglesas da América do Norte. Naquele capítulo da formação dos Estados Unidos, nós estudamos exatamente isso. Além disso, desde o século XIII, a Inglaterra já tinha passado por um processo de centralização política e já era um Estado moderno, bem estruturado. Passou ali por algumas revoluções no século XVI e avançou no tempo e chegou a um Estado liberal interessado no desenvolvimento comercial e na arrecadação de impostos. Uma boa parcela também da Inglaterra anglicana era de empresariado de origem calvinistas, são os calvinistas ingleses que nós chamamos de puritanos ali, que o sucesso econômico era indicativo de salvação, conforme estudamos lá na Revolução, na Reforma Religiosa, no 7º ano, tá lembrado, né? E a burguesia enriquecida interessada em novas fontes de lucro, né? Além disso, nós temos outras duas situações, outros dois elementos de grande importância para o desenvolvimento da indústria. A origem da mão de obra e de matérias-primas que serão transformadas na indústria, desde a sua montagem até no seu sistema produtivo. A mão de obra vem do campo. O êxodo rural provocado pelos cercamentos, que foi a substituição da agricultura pela criação de ovelha no campo. Mas por que ovelha? Porque a ovelha oferece a lã, matéria-prima para a indústria têxtil. Além disso, a ovelha precisa de muito menos gente para o trabalho do que a agricultura. E as pessoas que ficam disponibilizadas, outras palavras, desempregadas, vão migrar do campo para as cidades em busca de trabalho na indústria. E, além disso, a matéria-prima. Qual, principalmente? O carvão e o ferro mineral, em grande quantidade na Grã-Bretanha, não apenas na Inglaterra. Um dos principais efeitos da Revolução Industrial foi exatamente a utilização da energia a vapor para a movimentação de máquinas. Não apenas as máquinas na indústria, mas também nos sistemas de transporte. Observe bem, navios poderão ser movimentados com energia a vapor, não mais com a força ou do vento ou dos remos. Não dependemos mais da força da natureza ou do braço do ser humano,
mas o vapor vai poder movimentar nas suas caldeiras os navios. Isso vai fazer com que eles ganhem autonomia e capacidade de carga. Da mesma forma, as locomotivas, movimentando aí cargas e passageiros por territórios extensos. Será uma grande revolução também no sistema de transportes pelo mundo. Um ótimo exemplo disso é o navio vapor Robert Fulton, de 1787, já no final do século XVIII, né? O navio aí de nome Ben Campbell. É um navio de passageiros, de movimentação de pessoas. Um outro sistema muito interessante é o da locomotiva. A energia gerada pelo vapor com o aquecimento da água na caldeira fará com que a pressão gire, faça movimentar os pistões e gire as rodas para o movimento acontecer. Esse sistema você consegue entender com esse esquema que aí está, né? Os pistões sendo pressurizados pelo aquecimento da água na caldeira. Aí, com o aumento da pressão, vai fazer com que os pistões sejam acionados, girando a roda e movimentando a locomotiva. Você vai, num determinado momento da sua vida, adorar estudar esse assunto. Com isso, nós chegamos ao capitalismo na sua fase industrial, superando o capitalismo na sua fase comercial, que nós chamamos de mercantilismo. Com a indústria, agora nós temos os investimentos de capitais. E o que é capital? Qual a diferença entre capital e dinheiro? Dinheiro é o valor que você gasta para atender às suas necessidades. Capital é o valor investido para gerar riqueza. Quem faz isso? É o empreendedor, que será o proprietário, o dono dos meios de produção de riqueza. Qual que é o grande objetivo? É óbvio, é o lucro, não é a benevolência, não é a solidariedade, é o lucro, e não tem nada de errado nisso, é bom que se diga também. Quem é o capitalista? É o proprietário, é o dono dos meios de produção que tem o lucro como objetivo. Bom, se de um lado nós temos o capitalista, aquele que investe nos meios de produção, por um outro lado nós temos um novo personagem nesse contexto, é o operariado, é a classe trabalhadora que vai nascer aí. Diferente do artesão, o operário ele tem uma nova relação de trabalho. Qual seria? Ele vende o seu trabalho durante um determinado tempo por um certo valor. E quando ele trabalha mais sem receber por isso, nós damos o nome a isso de mais-valia. Veja bem, as condições de trabalho eram extremamente duras para o operariado. Isso equivaleria a dizer que longas jornadas de trabalho aconteciam, muitas vezes 10, 12, 14, até mais do que 14 horas de trabalho por dia. Considere o operário da fábrica que mora numa grande cidade e precisa se deslocar. Se ele trabalha mais do que 14 horas por dia, sobra muito pouco tempo para a sua vida pessoal, para a sua família e tudo mais. Além disso, nós temos a presença de crianças e mulheres nas indústrias, né, operando máquinas aí. As mulheres em trabalho que não demandava grande necessidade de força e as crianças muitas vezes operando máquinas ou fazendo a limpeza, como pequena da criança, das engrenagens das máquinas. Acidentes aconteciam, então a criança não serviria mais para o trabalho, né? Exploração do trabalho feminino, trabalho infantil era uma realidade comum. Além disso, em função da grande oferta de mão de obra, havia o pagamento de baixos salários. Havia um verdadeiro exército operário de reserva, que é um eufemismo bem bacana aí para desempregados. Os operários, essa classe trabalhadora, se reuniam nas trade unions, que eram associações para defender os interesses dos trabalhadores e tentar buscar algum auxílio na medida do possível para atender às necessidades desse grupo importante aí. Vejam só, aqui nessa gravura representando um ambiente de trabalho na indústria têxtil, a gente vê a presença do trabalho feminino operando máquinas aí. Bom, veja só, nessa imagem nós já temos a presença de crianças trabalhando junto às máquinas. Nessa imagem não dá para ver o que elas estão fazendo exatamente, mas não aparenta ser limpeza, que era uma das principais utilidades da criança na indústria. Como eu disse antes, né, os acidentes aconteciam e a criança acidentada, perdia ali uma mão ou coisa parecida, não serviria mais para o trabalho. Dá uma olhadinha nessa pergunta aqui embaixo. Com os cercamentos, ocorreu uma grande saída das pessoas do campo para as cidades, o que nós chamamos na geografia de êxodo rural. Isso ofereceu uma grande quantidade de trabalhadores para a indústria, né?
formando um verdadeiro exército operariado de reserva, ou simplesmente desempregados. Eu não gostaria de estar nesse meio aqui. Com o processo de industrialização, era de se esperar que surgissem os impactos ambientais. Os efluentes da fumaça, os rejeitos do processo industrial acabaram impactando na qualidade do ar e da água, principalmente nas grandes cidades. Por sua vez, um efeito amplo seria o quê? O efeito estufa, provocado pelo desmatamento, principalmente, né? Além disso, as grandes áreas urbanas acabarão sofrendo diretamente o impacto dessas grandes transformações provocadas pela produção industrial. Nesse desenho, por exemplo, de uma área urbana do início do século XIX, aparentemente Londres, né, a gente vê o quê? A emissão de grande quantidade de fumaça, prejudicando a qualidade do ar e também a contaminação das águas. Nesse caso, uma fotografia, já estamos aí no finalzinho do século XIX, transição para o século XX, a fotografia mostra exatamente a mesma situação. Portanto, a gente teve pelo menos um século em que esse ambiente acabou sendo fortemente impactado pela poluição provocada pelo processo de industrialização. Como dá para observar nessa imagem bastante atual, alguns locais ainda mantêm o mesmo procedimento e provocando fortes impactos ambientais. Com essa realidade, a gente chega a uma discussão muito interessante. As necessidades aí da preservação de um meio ambiente, né, com essa pegada ecológica, essa discussão importante da atualidade, ao mesmo tempo ampliar aí as possibilidades de produção de riquezas no planeta. Então, a grande equação será o quê? Conseguir uma maior produtividade com uma menor exploração do meio ambiente, atendendo aí às necessidades da sociedade como um todo. Em outras palavras, será que a gente consegue preservar o ambiente natural da minha amiga onça aí, aquela que eu não mato, eu não sou o Serjão, matador de onça, e ao mesmo tempo conseguir oferecer condições para a produção de riqueza atender de forma mais satisfatória o maior número de pessoas no Brasil e no mundo? Esse questionamento é extremamente importante, uma vez que, em 2019, por exemplo, grandes áreas da floresta amazônica acabaram sendo consumidas por incêndios, e isso provocou uma situação diferente. Em São Paulo, em pleno meio-dia, praticamente fez noite, né, coberto aí pelas cinzas que foram trazidas das queimadas na Amazônia, aqui na região sul do Brasil, e também senti um pouco desse efeito. Então, a gente precisa se questionar qual é a nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, manter as necessidades da sociedade através do sistema produtivo. As charges são sempre muito interessantes. Dá uma olhadinha nessa daí, né? O meio ambiente completamente devastado, floresta derrubada, o madeireiro ali, simbolizado como o sujeito que está com o machado nas mãos, está se perguntando, meu Deus, por que esse calor tão grande? Muitas vezes a gente tem a sensação que não tem nada a ver com isso, né? Mas é uma questão bem local. Aqui em Londrina, essa charge aí, quase todo ano tem aparecido para nós. O Speak Julie está perguntando, onde você estava? E o outro, meio aborrecido, responde, Londrina. De vez em quando, por aqui, parece que tem um sol para cada habitante, né? É isso aí, gente. Chegamos ao final do capítulo Revolução Industrial. Para você testar os seus conhecimentos, após uma boa leitura do capítulo e assistir essa aula, você deve se dedicar à realização dessa tarefa que você está vendo aí, nas páginas 66 e 67. Começou bonzinho, ó, somente os itens 1, 2 e 3. Procure fazer essa atividade até o final da semana, até o dia 27 de março, sexta-feira. Mãos à obra e bom trabalho para você.